O Filosofando está de volta, trazendo hoje para nosso estudo o Espiritismo na Arte e o Congresso Espírita Internacional de Paris de 1925. No último bloco, estávamos falando sobre a influência da arte na evolução do espírito, sobre a arte mediúnica, e nós sabemos que nesse Congresso Espírita de 1925, presidido por Leon Denis, reservou-se um espaço até que relativamente grande para falar sobre a arte mediúnica. Não é verdade, professor? Isso, eles fizeram uma exposição, né, na Casa dos Espíritas, que era um espaço que foi alugado por toda a equipe que propiciou a organização desse evento, né, e que era formado por espíritas daquela hora, daquele momento, né. Então, esse congresso espírita, que foi o último que Leon Denis chegou a participar, como presidente honorário, ele faz menção, inclusive, não somente ele, mas outros expositores, Gabriel Delany também, sobre a importância da arte espírita. E eles dão como exemplo a mediunidade psicopictógrafa de Augustin Lesage. Lesage era um homem muito humilde, muito simples, era trabalhador de minas de carvão na França, mas dotado de uma potencialidade mediúnica extraordinária. Ele pintava iluminuras egípcias, com a temática egípcia, em painéis imensos, e isso tudo num lapso de tempo extremamente curto. Então, a mediunidade de Lesage ficou sendo um modelo para a mediunidade psicopictógrafa, né, do qual nós tivemos exemplos aqui no Brasil, como no bloco anterior eu falei do médium brasileiro que trabalhava com os pintores modernistas. Eu gostaria de fazer a recomendação desse livro, que é o livro Leon Denis e o Congresso Espírita Internacional de Paris, de 1925, organizado por Daisy Jurgensen Machado, da editora Allan Kardec de Campinas. Um trabalho imenso e belíssimo que a nossa organizadora fez na compilação dos anais desse congresso e de tudo que se realizou naquele momento. Mas o espaço que foi reservado para a arte mediúnica, conforme você disse, sob a inspiração dos benfeitores espirituais, só trouxe mais uma vez o quê? O embasamento do que Leon Denis já diria nesse livro Espiritismo na Arte, que serviria como inspiração para ele escrever esse livro posteriormente, né? E ainda falando em arte, acho que seria interessante falar um pouquinho da música e da literatura, né? Sim. Porque falamos muito da parte de pintura e não tanto dessas outras. Então, a música no Espiritismo na Arte, esse livro também foi inspirado por dois grandes luminares da espiritualidade superior ligados à arte musical. Um deles é o esteta, que não traz o seu nome, né, mas apenas a menção de que ele havia sido um artista em épocas anteriores. E Jules Massenet, que psicografa várias mensagens e que compõe esse livro também. Então, a música é considerada não só por Massenet como Leon Denis e tantos outros, como sendo a manifestação mais sublime da espiritualidade humana. Mas nós estamos falando de uma categoria musical e não como a expressão de temperamentos que a gente vê e de emoções que a gente vê na música atual, que na verdade muitas vezes não se compara a música, mas somente a manifestação artística, apenas o desejo, a ânsia daquela pessoa de manifestar o seu interior ali, seja de que forma for.
Eles estão falando, esses nossos autores, de uma música que retrata a espiritualidade humana, né? E nós podemos ter como exemplo disso as músicas de Beethoven, de Mozart, de Bach e de tantos outros, dos brasileiros também, como Carlos Gomes, né? E tantos outros brasileiros. E a música popular brasileira, que na atualidade está sendo deixada um pouquinho para trás, com Tom Jobim e tantos outros queridos compositores que retratam a sua própria senso artístico muito sensível, né, Márcia? Com certeza. Bem, ao encerrar o discurso, né, de encerramento lá no congresso que nós acabamos de citar, Leon Denis, já com uma idade bastante avançada, né, 79 anos de idade, com uma saúde também já precária, ele vai escrever o seguinte: vamos nos separar e talvez não nos reencontremos novamente neste mundo, mas certamente iremos nos rever novamente no outro. E nós continuaremos a trabalhar para servir à causa da verdade que espalhamos, sempre que podemos, os raios de sol nascente chamado Espiritismo. E realmente, né, em menos de 2 anos, ele viria, em abril de 1927, viria a desencarnar. Então, parece que foi meio profética, né, essa fala ao final do discurso dele. Mas serviu para fechar, assim, com chave de ouro, né, a sua aparição assim, nesses eventos públicos, porque foi o último evento do qual ele participou, realmente. Ele participou, exatamente. Então, o que nós temos aí como exemplo? O carinho e a dedicação que Leon Denis teve durante toda a sua vida para com as pessoas. Quando nós abrimos essa temporada, você mesmo disse de um texto de Leon Denis, de um dos seus livros, que ele estava escrevendo não por si próprio, mas para o consolo de todos aqueles que buscassem no Espiritismo uma forma de continuarem a sua existência, muito embora a nossa existência aqui na Terra seja feita de momentos de felicidade. Nós não somos felizes ainda, nós participamos de momentos felizes. O restante são momentos de ajuste, de reajuste, de provas, de expiações, de desafios. Então, a nossa vida foi realmente mais suavizada com a presença de espíritos como Leon Denis. E a ele, nesta temporada que nós dedicamos a ele, nós dedicamos também o nosso imenso agradecimento a esse espírito tão querido, Leon Denis. E se você deseja compartilhar o bem e proporcionar aos outros momentos felizes, associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 12 18 38. Até a próxima semana.